Bom dia, pessoal, tudo bom? Eu espero que a gente consiga fazer um bom trabalho agora com vocês. A gente sabe, né, que é bem diferente de estar junto em sala de aula, olhando um olhinho no olhinho do outro e chamando a atenção de quem precisa, mas eu sei que isso não vai acontecer esse ano por enquanto. Então a gente vai fazer a nossa parte, o que a gente pode. A apostila que eu mandei para você semana passada, com o exercício, né? Eu sei que algumas pessoas tiveram um pouco de dificuldade, mesmo que seja apenas, né, nesse primeiro momento, foi um conteúdo de revisão. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a organizar com vocês agora, né? A gente vai ter uma sequência de 2 pequenos vídeos, né, em que eu vou colocar o quê? A correção, a explicação da apostila e em seguida a correção explicando com vocês o exercício, tá bom? E depois disso a gente vai passar a trabalhar um conteúdo novo, bem reduzido, de maneira que vocês realmente consigam, né, tá entendendo, tá tirando dúvidas e respondendo a atividade que passar para vocês, tá bem? Então preste atenção nesse vídeo aí, por favor, e faça a sua parte também, que pra gente para dar certo, não vai valer a pena só um fazer a parte, né? Como a gente sempre fala junto, né? A gente sempre combina isso. Para que tudo dê certo, a gente precisa todo mundo trabalhar em conjunto e cada um fazer a sua parte, tá bom? Presta atenção aí no vídeo, por favor. Então, pessoal, a gente vai aqui tentar resumir de maneira bem simples uma parte daquilo que a gente trabalhou no passado, né? Que são os modos verbais. Por isso que eu vou dividir em parte 1 e parte 2 para a gente ficar, né, com um conteúdo mais resumido e também porque tem a ver com o exercício que a gente, né, disponibilizou para vocês na semana passada. Então, vamos fazer uma breve explicaçãozinha aqui. Então, nessa apostila que vocês receberam, eu dividi o seguinte, né? O simple, né, o presente simples pode indicar as seguintes circunstâncias, né? Verdades universais, ações habituais e ações planejadas para o futuro. E eu coloquei o seguinte para vocês, né? Verdades universais, coisas que não mudam, né? Coisas que a gente vai verificar e em todo lugar, em toda parte, em todo tempo, coisas que não mudam. Exemplo, pessoas riem. Então, isso é uma verdade universal. As pessoas são capazes de sorrir. Então, não necessariamente isso está acontecendo no momento da fala, ok? Outra situação muito comum para a gente usar o presente simples. Ações habituais. Coisas que eu estou fazendo ou que eu faço, ok? E que faço de modo habitual. Não necessariamente eu preciso estar fazendo isso. Exemplo aqui. Eu estudo todo dia, né? Eu não todos os dias, né, no caso aqui. Não necessariamente, gente, eu preciso estar estudando no momento em que eu uso esse verbo no presente, ok? É uma ação habitual. Outro exemplo aqui, ações planejadas para o futuro. Até o cara aqui preocupado porque ele diz o seguinte: I start my new job on Monday. Eu começo meu novo trabalho na segunda-feira. Ele está fazendo o trabalho agora? Ele está executando esse trabalho agora? Não. A segunda-feira é um planejamento, é um dia que ainda virá. Mas por que ele diz eu começo o meu novo trabalho na segunda? Porque é algo que está planejado. Provavelmente ele fez entrevista, ele já entrou em contato com o possível, né, o futuro chefe dele, já combinou uma ida, um início na segunda-feira. Ok? Então vamos lá. A estrutura aqui, gente, que a gente vai ter com o verbo to be no simple present é essa daqui. Eu coloquei o exemplo, né, da amizade aqui, 3 amigos e 3 amiguinhas aqui no caso, né? E coloquei o seguinte: quem é o sujeito dessa frase na afirmativa? Você. Então, you are my friend. Você é minha amiga. Ou meu amigo. Você é meu amigo. Essa é a frase afirmativa. Sujeito, verbo e complemento. Are you my friends? Como a gente combinou e sempre falou sobre isso, na interrogativa o verbo to be se desloca para o início da frase. Sem segredo, né? E aqui, a estrutura do verbo to be na negativa. Como a gente combinou muito bem, existe a partícula not, que vai ser colocada depois do verbo to be. E a frase ficou: You are not my friend. Reparem que a gente poderia ter usado you aren't,
com a forma contracta aqui, né? Do are not. Não muda nada, tá, gente? Na velocidade da fala, muitas vezes ela é pelo falante, né, nativo ou pela pessoa que quer aprender o idioma, ele já fala com a forma contracta, né, com a contração, para ficar mais rápida e mais, como é que eu vou dizer, mais bem compreendida, né, a frase por um americano, ok? Então vamos lá. Agora aqui a estrutura que a gente vai ter do simple present com o que, gente? Com outros verbos que não são o verbo to be, que não é o verbo to be. Então, olha só. Aqui, eu coloquei um exemplo de um menino assistindo a TV. E eu falei que aqui serão muito importantes os auxiliares do e does. Por quê? O verbo que eu usei de exemplo aqui, que é o verbo watch, que é o verbo assistir, ele não pode se deslocar para o início da frase quando eu for fazer, por exemplo, a estrutura da interrogativa. Então, por isso que vai ser tão necessário eu utilizar o do ou does como auxiliares, né, de verbos que não são o verbo to be. Não é o verbo to be. Exemplo, he watches TV. Aqui lembrando que porque é o he, tanto faz com he, com she, com it, o verbo vai sofrer uma pequena alteração. No caso do verbo watch, como termina em CH, a gente acrescenta ES. Mas, no geral, a regrinha é só para acrescentar S quando qualquer verbo regular tiver terminado, né? Quando qualquer verbinho regular tiver uma terminação que não seja algumas específicas, né? Que a gente também já estudou, já explicou mais ou menos para vocês, pelo menos para ter uma noção básica. Aqui, a interrogativa, por que eu vou usar o does aqui? Porque o watch, agora eu tenho uma frase interrogativa e o watch não pode se deslocar como verbo to be. Então, como o he é terceira pessoa do singular, eu vou usar does. Eu vou usar does, então, para he, she, it. Nesse caso, eu usei does porque se trata do sujeito he. Então, ele assiste TV? Basta fazer isso. Ó. A frase não mudou nada aqui, tá vendo, gente? Apenas acrescentei o does, que é a partícula, né, o verbo auxiliar, que vai me ajudar com as interrogativas e com as negativas, como a gente vai ver agora. Por que ele vai me ajudar aqui com a negativa? Porque assim como usava a partícula not depois do verbo to be, nesse caso aqui, eu vou ter que usar a partícula not depois de quem vai me ajudar a fazer a negativa, que é o auxiliar, ok? Então, aqui vai ficar assim, ó. He does not watch TV. Ele não assiste TV. E essa daqui, como eu falei, né, interrogativa, a gente já sabe, né, que é a entonação de interrogação. Ele assiste TV? Né? E essa daqui, como a gente estava falando agora, a negativa, que é a partícula not, depois do auxiliar. Não tem segredo, gente. E o simple past? A gente vai ver, ó, o simple past pode indicar as seguintes circunstâncias: ações acabadas no passado definido e ações habituais no passado. Então, vamos ver aqui a estrutura. Eu usei um cão bravo aqui e coloquei com o verbo to be, ele simplesmente vai, né, virar was e were. Exemplo, the dog was angry. O cachorro estava zangado. Was the dog angry? Eu pego o was, tá vendo? Que é o verbo to be, jogo na frente, virou interrogativa. Simples assim. E agora, para negar, coloca a partícula not de novo depois do verbo to be, que agora é o was. Lembrando aqui, gente, que o was eu vou usar sempre com he, she, it. E quando for you, they, we, né? Eu vou usar were. No caso, o eu também. Nesse caso aqui, a gente vai usar o was, tá? I was. I was, né? O cachorro estava zangado. Só que aqui é no passado, né? The dog was angry. O cachorro estava zangado. Was the dog angry? Interrogativa. E the dog was not angry. Negativa. E aqui, para a gente fechar a estrutura com verbos que não estiverem, que não forem o verbo to be, gente. Bem simples aqui, ó, para a gente fechar. Eu vou usar did para todo mundo. She made good coffee. Ela fez um bom café. Afirmativa. Interrogativa. Como make não pode ir para frente. Did she make good coffee? E a negativa. She did not make good coffee. Ela não fez um bom café. Eu quero elogiar, mas aqui eu não vou inventar, né? No caso aqui, eu vou dizer que ela não fez. De novo, o not vai vir logo depois do auxiliar.
Ok, gente? Então, a afirmativa é que ela fez um café bom, né? Um bom café. Ela não fez. Aqui, she did not make good coffee. E aqui é a interrogativa. Did she make good coffee? Ela fez um bom café? Tudo bem? Aqui, então, a gente passou, nesse vídeo aqui, um resuminho de como seriam as estruturas do passado e do presente, com o verbo to be e com outros verbos que a gente estaria usando verbos regulares. Ok, gente? Obrigada. Thanks.